Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui no Salmo 46, versículo 1, do 1 até o 11, que lá está nos mostrando, a gente não pode contestar a Bíblia, dizer que é mentira, que é invenção. Não, tá, tudo que está aqui é verdade. Através desse Salmo 46, 1 até o 11, lá a gente vai ver que em todos esses versículos vem nos dizendo que Deus é o nosso habitat. Embora muita gente viva aí de forma, né, fabricando o seu próprio Deus, sem respeito nenhum às coisas e a Deus. E, entendeu? Dessa forma vai plantando e vai colher um futuro amargo, tanto a partir daqui como a partir dessa para a eternidade, que aqui a gente só está de passagem, e a eternidade é que o que vai contar. Aqui a gente está fazendo um estágio passageiro. Então, lá em esse Salmo 46, 1, eu vou ler o primeiro o versículo que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí você vai lendo do 1 até o 11, que você vai ver que Deus é o nosso suporte, que sem Deus a gente não... a gente constrói, mas não prevalece, que sem Deus o ser humano acaba ficando vazio. É por isso que a gente vê muitas pessoas aí com depressão, porque, me desculpe, muitas pessoas, que não tem nada a ver, tem a ver sim, porque uma pessoa que está com sua comunhão firme e forte com Deus não consegue ter depressão, porque até vem a depressão, mas a gente consegue se levantar, porque tem vários, que Deus é contigo, seja forte. Te mandei enfim, tem várias passagens na Bíblia que nos levanta, que o inimigo não consegue nos parasitar, sugando nossas forças e conseguir nos colocar numa cama lá depressivo. Por quê? Porque a gente não está com nossa comunhão em dia com Deus. Eu quero prova. Eu já estive praticamente depressiva com os problemas do dia a dia, separação, emprego, finanças, blá blá blá. Se a gente, esses problemas que a gente está vivendo agora, do ano 2000, que foi essa recessão que a gente teve aí, a mente falando várias coisas, problemas que a gente tem em família, com parentes, com filho, com amizade, com isso, com aquilo, com trabalho. A gente tem todas essas causas aí que o inimigo usa para nos sugar, nos depreciar e nos colocar de depressão. Mas se a gente procurar afirmar a nossa comunhão com Deus, eu quero prova que você fique depressiva. Satanás não consegue me deixar depressiva, porque eu me levanto, eu vou fazer minhas caminhadas, que caminhada é bom para você melhorar a sua autoestima. Eu pego a Bíblia, vou ler, tem incentivo para tudo. Deus é com você, seja forte. Eu quero ver Satanás me abater. Então, se você está com depressão, procure buscar a Deus, que você vai se levantar. Então, para Deus criar o mundo, ele usou o quê? Quando Deus quis criar o mundo, ele falou, quando Deus criou, ele falou quando ele quis criar as árvores, ele falou com a terra, lá tá as árvores. Ele quis criar os peixes, falou com as águas, lá estavam os peixes. Ele quis criar o ser humano, falou consigo mesmo para fazer imagem e semelhança. Semelhança, porque a gente não chega nem nem aparência, semelha-se pouco, porque a gente é totalmente, né, falho, totalmente, muitas das vezes desmerecedor do tanto amor que Deus tem com a gente, cuidado, e a gente às vezes coloca os pés pelas mãos. Então, gente, é isso que eu quero deixar aí, né, que muitas pessoas fabricam seus próprios deuses e se refere a Deus como se fosse um coleguinha, uma pessoa normal, e Deus não é coleguinha. Deus é o alfa e o ômega, é o criador
entendeu? De toda essa extraordinária arquitetura que a gente vê no mundo, água em um coco, a água maravilhosa, doce das frutas e aquele mar maravilhoso que ele coloca um limite, que o mar poderia se estender, não, coloca um limite. Todas essas coisas, as árvores, os braços, e não precisa nem citar, porque só idiota, cego, mental, que essas pessoas aí, que só o pescoço que pode com elas, que são tão ignorantes que a gente não discute com ela. Mas, então, Deus quis criar, né? O homem foi lá. Então, a água sem o peixe sobrevive? Claro, mas o peixe sem água não sobrevive. A terra sem a planta sobrevive? Claro, mas a planta sem a terra não sobrevive, né? E a gente fora de Deus sem a gente sobrevive, é evidente, claro, entendeu? E a gente sem fora de Deus sobrevive, vai se defiando aos poucos e conquistando, mas não prevalecendo, se deprimindo, se degradando, se entrando em depressão. Por quê? Porque o nosso habitat natural é em Deus. E pra gente estar em Deus não precisa, tem muita gente que já se preocupa logo, que eu não quero ir pra igreja, eu não quero virar evangélico. Não precisa a gente virar evangélico pra gente ter nossa comunhão com Deus. Basta a gente ter o quê? Nosso respeito com as coisas, a palavra de Deus, saber separar as coisas, ver Deus como um ser superior e não ignorar Deus, fazer como muita gente faz aí, que você vê que volta e meia faz piadinha, pecinhas, teatros com o nome de Deus envolvendo de forma depreciativa. Essas coisas aí é criminal, é plantando uma semente de morte eterna sem ressuscitação, queimando no lago do inferno, porque essa falta de respeito com Deus não tem, entendeu? Não dá, não tem entendimento, não tem perdão, não tem desculpa, porque você está criando seu próprio Deus e colocando o seu habitat natural de lado, você está ignorando. Então, gente, a gente tem que ter, sabe, esse entendimento aí que Deus é o nosso habitat natural e que sem ele a gente não consegue sobreviver de forma plena. A gente vai, entendeu? Mas não consegue sobreviver com as tempestades, com os percalços da vida que todo ser humano tem. A gente tem nossos percalços, se a gente não tiver forjado ali, entendeu? Enfirmado em Deus, a gente vai enfraquecendo e consegue, o inimigo consegue nos estragar. Então é isso que eu quero deixar aí para as pessoas que se acham senhores de si mesmo, né? E pensam que eles mesmos podem forjar os deuses dele, que eles não precisam de Deus, que saiba que Deus é o nosso habitat natural. Vá lá em Salmo 46, do versículo 1 ao 11, você leia, que lá você vai ver que sem Deus a gente não consegue, entendeu? Prevalecer. E outra coisa, tem também o Salmo 60, 11, o Salmo, você vai Salmo 46, de 1 a 11, e no Salmo 60, 11, que nos diz: o Senhor nos dá auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus, com Deus faremos proezas e prevalecemos. Viu, meu irmão aí que se acha senhor de si mesmo e ignora que nosso habitat natural é Deus e não precisa a gente virar, entendeu? Religioso, crente, isso, aquilo, não. A gente basta, meditar na palavra lá, a gente mesmo, em casa pode fazer isso, ter o nosso respeito às coisas de Deus, separar Deus como sagrado, não ficar nessas, entendeu? Pra você não amargar no quinto dos infernos lá, sem saber por quê, por causa da sua arrogância, da sua falta de entendimento, de reconhecer que Deus é o nosso habitat, que Deus existe, que não há outro Deus além dele, viu, meu irmão? Então é essa palavrinha que eu quero deixar hoje aí, entendeu? Que você avalie através das criações de Deus e qual é o nosso habitat natural. Procure ter respeito às coisas de Deus
entendeu? Entendimento é isso que eu lhe desejo, porque falhos todos nós somos e há oportunidade da gente se consertar e reconhecer que a gente errou, que a gente precisa melhorar a cada dia, e é isso que eu desejo aí a vocês. Medite lá no Salmo 46, de 1 a 11, no Salmo, né, 60, no Salmo 60, no Salmo 60, 11, e vejam lá que Deus é o nosso habitat natural. Forte abraço, até o próximo encontro.